Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, para trazer para vocês um novo episódio daquela nossa série, onde os músicos apresentam uma sugestão de repertório, comentam um pouco sobre o instrumento, sobre a própria peça, sobre o compositor, ou alguma outra curiosidade que eles acham legal dividir com vocês. E para começar nessa quinta-feira, a gente apresenta a Nath Kalan, que é a percussionista da orquestra. Quem já foi ver nosso concerto já viu ela tocando lá no fundo da orquestra aqueles instrumentos que parecem tambores, que chamam tímpanos, né? Um jogo de 4 tambores chamados tímpanos. A Nath hoje vai tocar um instrumento um pouco diferente do que ela costuma tocar na orquestra. Normalmente na orquestra ela toca o tímpano, que é o instrumento mais comum de percussão dentro da orquestra. O primeiro instrumento a ser introduzido na orquestra, um instrumento de percussão, né? A ser introduzido no grupo orquestral, e é o mais comum, é o que a gente mais usa em Santos, inclusive. Agora, hoje, ela vai trazer um instrumento um pouco diferente. É um instrumento de teclado. Os instrumentos de percussão são divididos em diversas categorias. E dentre essas diversas classificações dos instrumentos de percussão, a gente pode dividi-los em instrumentos de percussão que produzem uma nota definida, assim como o violino, a viola, o piano, a flauta produzem uma nota. Alguns instrumentos de percussão também produzem notas, outros não. Por exemplo, instrumentos que não produzem nota. Temos o triângulo, o prato, a caixa, o bumbo sinfônico, o chocalho. Já os instrumentos que produzem nota, temos, por exemplo, o próprio tímpano, que a gente acabou de comentar, que embora seja um instrumento parecido com o bumbo, o membranofone, ele produz uma nota específica, ele tem uma nota definida. Como que a gente regula isso? Ele tem um sistema que aperta ou afrouxa a membrana, e ao apertar ou afrouxar a membrana, você consegue regular a afinação da nota que você precisa. Então, a cada música que a gente vai tocar na orquestra, a gente afina o tímpano, a Nath, né, que é a nossa timpanista, afina o tímpano para que ele produza uma nota escrita na partitura, definida pelo compositor, para que ela componha a sonoridade pensada e idealizada pelo compositor. Outros instrumentos de percussão que produzem notas definidas são os instrumentos de teclado. O que são os instrumentos de teclado? Instrumentos onde pequenas peças, normalmente de madeira ou de metal, têm um tamanho específico, um recorte específico para que ela produza uma nota afinada. E aí, várias dessas teclas em conjunto produzem um teclado, como se fosse o teclado de um piano. E ao tocar essas teclas, a gente consegue reproduzir determinada nota. E dentre os vários instrumentos de teclado que a gente tem na família da percussão, os mais comuns são o xilofone, que é um instrumento feito de teclas de madeira, a marimba, que também é um instrumento feito de teclas de madeira, porém seu registro é mais grave. As notas que ela toca são notas mais graves que o xilofone. A gente tem o glockenspiel, que é um instrumento de teclas de metal de um registro bem agudo, e a gente tem o vibrafone. O vibrafone também é um instrumento de teclas de metal, são teclas de um registro mais grave que o glockenspiel, mas o xilofone tem uma particularidade muito interessante. A tecla de madeira, quando a gente toca, automaticamente o som desaparece. A gente ouve a nota no ataque. As teclas de metal, elas continuam soando. E o vibrafone tem um sistema de abafamento dessas teclas. Então você consegue controlar, assim como o pedal de piano, o quanto você quer que essas teclas vibrem. E é justamente o vibrafone que a Nath vai tocar aqui pra gente. O vibrafone é um instrumento bastante usado, não só na orquestra, mas também na música popular. Jazz usa bastante vibrafone, ele tem uma sonoridade bastante interessante, tem muita gente que toca jazz com vibrafone,
porque além dele te possibilitar fazer linhas melódicas, este recurso de abafamento permite que você faça harmonias e toque acordes com o instrumento. Então vamos ouvir um pouquinho do vibrafone com uma peça executada pela Nath, de um compositor argentino chamado Saul Consentino. Essa peça, chamada Toda Mi Tristeza, é uma peça composta por ele em parceria com outro compositor argentino chamado Osvaldo Tarantino. Uma peça feita originalmente para piano e violino, ela tem diversos arranjos para várias instrumentações diferentes, como acontece bastante com música popular. Esse, no caso, é específico para vibrafone. Vamos lá conferir. Olá, eu sou Natália Calandrin Martins, também Nath Calan, e sou timpanista, percussionista na Orquestra Sinfônica de Santos. Geralmente o repertório que a gente costuma apresentar na orquestra, eu geralmente que sou timpanista, né, fico nos tímpanos e faço as partes que os compositores deixaram escritas. Então, a classe da percussão, o instrumento da percussão, engloba muitos instrumentos. Um deles é o vibrafone, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, uma música que se chama Toda Minha Tristeza. É uma adaptação, na verdade, é um arranjo. Aqui eu estou com a partitura dela. Posso mostrar para vocês um arranjo de Saul Consentino e Osvaldo Tarantino, e na verdade o arranjo é só do Saul. Eu posso colocar depois disponível para vocês essa partitura, mas com isso deu para mostrar que a percussão ela é rica, ela tem muitos instrumentos.
sendo uma classe de teclados, e também nós temos os instrumentos de membrana e os instrumentos videofônicos, que é o próprio instrumento em si que reverbera e repercute, por exemplo, o próprio tantã. E aos poucos a gente vai vir aqui trazendo material para mostrar todo esse universo para vocês. Dentro dos teclados a gente tem o vibrafone, o xilofone, o glock, a marimba, a campana. São muitos instrumentos. Eu espero poder mostrar um pouco desses instrumentos, alguns apenas os que eu disponho na minha casa, e a gente pode ir trocando essas figurinhas ao longo da quarentena, tá bom? Fiquem em casa, saúde a todos! Muito bem, agora a gente segue com Alexandre Blume, que é clarinetista da orquestra, e ele vai falar um pouco para a gente de George Gershwin. George Gershwin foi um compositor americano do início do século, bastante importante, fez uma mistura muito interessante, muito significativa para a produção musical do século XX, misturando a música erudita, a música de concerto, a música de orquestra, com a música popular americana, com o blues, com o jazz. Ele foi um compositor bastante importante e deixou um legado muito significativo, não só para a música de concerto, mas também para a música popular, sobretudo para o jazz. Várias músicas do George Gershwin, feitas para suas óperas, por exemplo, como Porgy and Bess, viraram importantes estándares de jazz executados pelos principais intérpretes e artistas do gênero durante todo o século XX. Ella Fitzgerald, por exemplo, e Louis Armstrong fizeram juntos um álbum só com as principais canções, os principais temas da ópera no estilo do jazz. Vamos conferir um pouquinho o Alexandre falando sobre a Rhapsody in Blue, que é uma importantíssima peça do Gershwin, bastante marcante, uma das suas principais obras. O Alexandre fala um pouco sobre ela, fala um pouco sobre Gershwin, toca pra gente um arranjo feito para 4 clarinetes, onde ele e o Germano, que é irmão dele, também clarinetista da orquestra, executam as partes em takes diferentes. Eles se juntam e executam as partes do arranjo para quarteto de clarinetes. Vamos conferir. Olá, eu sou Alexandre Blume, clarinetista da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, e hoje irei mostrar a vocês um pouco sobre George Gershwin, compositor americano, e sua mais famosa obra, a Rhapsody in Blue, que foi composta em 1924. É a sua primeira grande obra orquestral e a mais conhecida. Ela tirou o jazz das ruas e levou para as salas de concerto, e também definiu um período histórico conhecido como a Era do Jazz, inaugurando, assim, uma nova era da história musical da América. E também estabeleceu a reputação de Gershwin como um compositor sério, segundo a crítica dos jornais da época. A Rhapsody in Blue foi encomendada pelo bandleader Paul Whiteman, que estava organizando um evento de jazz e queria, para ser executado, uma peça em forma de concerto para instrumento. Só que Gershwin recusou de início porque ele achou que não teria tempo hábil para compor a peça e depois fazer possíveis revisões, se fosse necessário. Tempo depois, o irmão de George Gershwin, Ira Gershwin, o alertou sobre uma matéria de um jornal onde Paul Whiteman dizia que Gershwin estava compondo um concerto de jazz. O Gershwin foi conversar com Whiteman para esclarecer essa situação. E o Whiteman falou para ele: bom, tem um rival meu que está querendo se apoderar da minha ideia, então a gente não tem tempo a perder, então temos que já começar a compor isso. Então o Gershwin acabou sendo persuadido dessa forma a compor a Rhapsody. Então Gershwin acabou compondo a Rhapsody in Blue e escreveu inicialmente para 2 pianos, e entregou a partitura para Ferdi Grosset, que era o arranjador do Paul Whiteman, que fez a transcrição para a formação da banda de jazz de Paul Whiteman. Na estreia, o concerto longo causou certa impaciência na plateia que lotava o Aeolian Hall em Manhattan. Já dispersavam quando de repente o som do glissando do clarinete começava discretamente e chamou a atenção do público. O glissando foi usado por acaso nos ensaios pelo clarinetista Ross Grossman. Gershwin aderiu à ideia e pediu que ele executasse daquela forma no concerto. Acabou se tornando uma peça de assinatura desse clarinetista. Essa técnica bastante peculiar se tornou inerente ao jazz, e basicamente a executamos alterando a cavidade bucal, controlando assim a produção das notas, subindo ou descendo o tom sem precisar mexer os dedos. Os dedos também podem
deslizar lentamente para ajudar a ficar mais uniforme o glissando. Vamos assistir agora um pouco do trecho inicial da Rapsódia, escrito para quarteto de clarinetes, executado por mim e pelo Germano Blume, que também é clarinetista da nossa orquestra. Ferdi Grosfer fez algumas orquestrações para a Rapsódia. A original para a Jazz Band de Paul Whiteman, uma para a orquestra menor, uma orquestra de musicais, uma para a banda, onde o piano é omitido e os sopros fazem as partes solistas, de extrema dificuldade técnica, e uma para a grande orquestra, de 1942. Vamos assistir agora um trecho desta versão com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, com a regência do maestro Luiz Gustavo Petri e o pianista Mário Tiroli como solista. Espero que tenham gostado dessa bela obra e aproveito para indicar uma outra grande obra de Gershwin, que é Um Americano em Paris, e também a audição da icônica performance da Orquestra Filarmônica de Nova York, executando a Rhapsody in Blue com a regência e solo ao piano de Leonard Bernstein. Até a próxima, nos vemos em breve. E é isso, espero que vocês tenham gostado do que os músicos apresentaram para vocês, que vocês tenham gostado das peças, e como de costume, aqui na descrição a gente vai deixar um link com sugestão de algumas gravações, interpretações e arranjos diferentes das músicas que aqui foram comentadas. Um grande abraço para vocês, tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima. Tchau!